Você precisa. Oi? Defenda a honra de The Last Jedi. Jedi, defender, você precisa. Então, eu vou defender a honra desse filme. Se é isso que a força quer. Pera aí, gente. Se eu vou falar de Star Wars The Last Jedi aqui no canal, a gente precisa de uma apresentação à altura de Star Wars e à altura desse filme. Muito bem, eu acho que muitos já devem ter percebido aqui no canal que eu tenho um grande amor pela saga Star Wars. Eu sou um grande entusiasta das novas produções, estou bastante empolgado para Boba Fett, Lando, Rangers of the New Republic. Eu sou um fanático Mandalorian, eu tive lá meus altos e baixos com as prequels, e eu sou um grande fã da trilogia clássica, eu fui moldado por ela. Porém, eu sou sim um defensor da trilogia sequel da Disney, eu acho que tem muito valor nela, e principalmente em The Last Jedi, que é um filme que divide opiniões. Eu sei como isso pode soar um tanto polêmico, já que esse é um dos filmes mais divisivos na cultura pop. Esse é claramente um daqueles típicos filmes onde a simples menção dele pode causar um distúrbio na força. Ok, então para começar, vamos a uma pequena introdução ao que é Star Wars. Um projeto que nasceu totalmente experimental, reunindo materiais de quase todo tipo de cultura, religião ou história, todos embalados para a cultura de massas com uma grande aventura que ainda acaba sendo responsável, indiretamente ou até mesmo diretamente, pela popularização e criação de todo um formato que nós temos hoje dos chamados filmes blockbusters. Se hoje existe um Capitão América enfrentando Thanos, é porque lá atrás existia um Luke Skywalker enfrentando Darth Vader. Porém, nem sempre tudo foram flores para George Lucas. Após ser tão hostilizado por fãs babacas que se consideravam donos da obra, por não aceitarem mudanças que ele fez nos prequels e mudanças que ele mesmo fez na trilogia com suas alterações constantes. Uma particularidade do George Lucas, eu particularmente não gosto de todas as mudanças, mas eu lá vou odiar a pessoa por isso? Eu acho uma tremenda babaquice, e quem fez isso com esse senhor, eu só consigo sentir um enorme nojo pela pessoa. Ele acabou optando por aceitar a compra do rato corporativo, sim, a Disney. E foi aí que a Disney comprou a Lucasfilm e Star Wars dentro do pacote. Foi aquele breve momento que o rato falou: "Haha, eu tenho a Marvel! Acho que eu deveria ter Star Wars." Foi aí que, em 2012, a venda foi feita por 4 bilhões de dólares e, no mesmo instante, uma nova trilogia foi anunciada, agora com o George Lucas participando como consultor criativo e dando todo o controle para Kathleen Kennedy. Nós saberemos muitos anos depois que ele seria afastado constantemente pela Disney e que ele só depois retornaria a Star Wars devido a convites dos diretores e, principalmente, atualmente, devido a convites do Jon Favreau. Bem, havia chegado o momento de revitalizar a franquia. J.J. Abrams então foi chamado para comandar o primeiro filme da nova trilogia. Primeiro, para entendermos o porquê de The Last Jedi é tão incrível, eu tenho que passar pelo que foi o episódio 7. O episódio 7, ele foi inspirado, ele foi tirado de base de uma sinopse criada pelo próprio George Lucas, com o roteiro de Michael Arden,
Lawrence Kasdan e J.J. Abrams. Ele se passa aproximadamente 30 anos após os acontecimentos de Retorno de Jedi e acompanha a jornada de Rey, que acaba encontrando um droide BB-8 com informações do paradeiro de Luke Skywalker, que nesse momento está desaparecido. Ela então é acompanhada por fim um ex-Stormtrooper, desertor da Primeira Ordem, que está buscando seu lugar no mundo. Porém, eles vivem em uma galáxia agora que começa a ser aterrorizada pela Primeira Ordem, uma organização que busca reviver o Império Galáctico. E eles combatem a Resistência, que é comandada por Leia Organa, que agora se tornou uma general. Toda essa aventura inesperada acaba levando Rey a descobrir uma forte conexão com a Força e enfrentar o lado negro. Esse primeiro filme soube fazer escolhas bem democráticas para a franquia. Ele soube se apegar a elementos-chave do antigo Star Wars, do primeiro. Ele aqui e ali direcionava novos rumos, novas ideias. Um filme que fez muita gente retornar para aquele mundo com um início promissor, além de abraçar todo um novo tipo de público que conseguiu se conectar com esses personagens novos, com essa nova batalha pela galáxia. Após essa reintrodução da franquia pelas mãos de J.J. Abrams em Despertar da Força, chegou o momento da Lucasfilm ousar e evoluir com Rian Johnson, trazendo destaque para personagens seguirem isoladamente, mas com cada um deles preocupados com a grande missão de impedir que a guerra se alastre e mais vidas se percam. Contando com um grande reforço de um novo elenco, como Benicio Del Toro, Laura Dern e a fantástica Kelly Marie Tran, The Last Jedi parecia evoluir a franquia e trazer novos ares. A tranquila e solitária vida de Luke Skywalker sofre uma reviravolta quando ele conhece Rey. O desejo dela de aprender os estilos dos Jedi força Luke a tomar uma decisão que mudará sua vida para sempre. Enquanto isso, Kylo Ren e General Hux lideram a Primeira Ordem para um ataque total contra Leia e a Resistência pela supremacia da galáxia. Esse é um filme complicado, porque é um filme que sim rompe diversas barreiras que tinham sido estabelecidas não só no filme anterior, mas também muito dos conceitos que já estavam ali há anos. Ele não descaracteriza esses elementos, ele expande ainda mais o olhar sobre o que significa Star Wars, ele expande o significado dos personagens, ele dá mais camadas para Poe Dameron, ele cria um caminho misterioso para a Força, um caminho traçado ali, tanto por Rey quanto pelo Luke, em uma trama que nós vemos constantemente os personagens cometerem erros e estarem desesperados por uma vitória fácil contra a Primeira Ordem. Esse é um filme que sabe sim alçar voos mais longe para a franquia, ressignificando diversos elementos da saga e evoluindo os personagens e toda a mitologia ao redor de Star Wars, se provando um blockbuster de alto nível que consegue revitalizar totalmente o que é essa história, mas nunca se desvinculando de seus elementos básicos e de suas bases que existem desde o primeiro filme. The Last Jedi não é a subversão de Star Wars. The Last Jedi nada mais é do que um grande blockbuster incrivelmente bem conduzido, bem projetado, bem atuado, que traz as temáticas de Star Wars na sua forma mais pura, forte e evoluída. Chegamos na parte de falar de alguns tópicos para a gente começar a dissecar esse filme. Então vamos lá. O primeiro deles é tão falado argumento que as políticas desse filme destruíram Star Wars. Esses gritos e reclamações sobre politizar é todo um reflexo de uma cultura, de uma geração totalmente focada em consumir conteúdos superficiais e que são, em boa parte, pessoas reacionárias. Dito isso, esse é um ponto bastante bizarro, as pessoas se preocuparem com isso. Todo indivíduo é político e toda ação é política, não há nada apolítico. Isso é uma completa besteira. Mas as relações de Star Wars com política sempre estiveram lá. De uma forma mais discreta na primeira trilogia, de uma forma mais abrangente na trilogia prequel. Mas a política sempre esteve lá. Tanto que George Lucas chegou a dizer certa vez que enquanto a base psicológica de Guerra nas Estrelas é mitológica,
As bases políticas e sociais são históricas. Star Wars é uma saga que desde sempre faz vários paralelos com momentos emblemáticos da história. Toda a narrativa, por exemplo, da Antiga República se tornando o Império Galáctico é um espelho para a transformação da República Romana no Império Romano, além de outros grandes momentos, grandes combates da Primeira e Segunda Guerra que são usados de base para muito do contexto de Star Wars. E tudo isso é visto principalmente quando você analisa a trilogia prequel, que tenta mostrar para o público como uma democracia pode ser frágil. E há sim diversas mensagens sociais bem poderosas em Star Wars, o que liga, de certa forma, o George Lucas como artista ao Rian Johnson como artista. Eles possuem posicionamentos bem semelhantes e parte disso é visto em suas obras. E tudo isso pode ser percebido perfeitamente em Knives Out, que é um filme de suspense whodunit que lida muito com o aspecto sobre imigrantes e sobre uma família rica entorpecida por poder. Ou até mesmo em Looper, que apesar da temática de viagem no tempo e de fim de mundo, ele articula vários pensamentos e críticas à masculinidade tóxica e como ela é alimentada e formada da infância até a vida adulta. Isso também é visto aqui nesse filme. Porém, isso acaba se tornando tanto um trunfo como um grande problema. E nem se trata da política em si, mas a forma como isso é montado dentro do filme. Sim, eu estou falando sobre Canto Bight e todo o seu arco. Em determinado ponto da história, Poe, Rose e Finn se unem em um audacioso plano que será preciso que leve Rose e Finn para Canto Bight, um território onde encontrarão uma pessoa que era um contato da Maz Kanata, que iria ajudá-los a confrontar a Primeira Ordem e salvar a Resistência, desativando dispositivos de rastreamento desses malditos imperiais. Contudo, conforme os planos vão dando terrivelmente errado, é aqui que nos deparamos com algumas verdades bastante inconvenientes e sombrias, ao fazer uma ligação bem próxima de diferenças sociais e do próprio capitalismo com um certo fascismo. E até que tem pontos positivos nisso tudo, porque esse é um arco que leva os personagens para um ponto interessante para a própria mitologia de Star Wars. Esse é um subarco que toca em como os ricos enriquecem vendendo armas, tanto para a Resistência como também para a Primeira Ordem, algo que permite as pessoas continuarem na miséria e assim eles possam explorar elas. Essa subtrama está toda conectada dentro do roteiro e não é um evento episódico e gratuito como muitos alegam. Finn e Rose, ao verem a desigualdade e sofrimento, optam por libertar os animais ali aprisionados e explorados, além de acenderem esperança para algumas crianças que trabalham ali. Eu considero esse ponto um passo gigantesco para a franquia. E é totalmente ok ter subtramas em Star Wars, as chamadas side quests. Porém aqui eu acho que tem um problema de montagem. O problema é menos sobre política e sobre ter uma subtrama side quest e mais sobre como isso é montado dentro do filme. Agora é o ponto de eu chegar em outro ponto fraco do filme, que é o arco de Finn e Rose. Aqui nós temos um arco que tenta ressignificar quem é Finn dentro dessa saga. Como vocês se lembram, Finn foi apresentado como um dos jovens tirado de suas famílias e transformado em soldado pela Primeira Ordem. Lá o Finn foi apresentado como um dos muitos jovens tirados de suas famílias e transformado em um soldado de guerra do Império, no caso aqui, a Primeira Ordem. Ele acaba decidindo por não matar ninguém ali na sua primeira missão em combate. Aos poucos descobre uma coragem em si mesmo, se une a esse grupo de BB-8, Poe Dameron, Rey, e assim se torna um dos grandes heróis do Despertar da Força. E aí, no início desse segundo filme, eu vejo uma tentativa de dar uma valorização desse personagem, já que é um filme focado muito em valorizar cada um desses personagens. E aqui ele precisa encontrar seu lugar, o que ele pode fazer sem precisar depender tanto dessa relação com Rey. E tudo isso faz criar uma parceria bem forte com Poe Dameron e com a novata aqui na franquia, Rose Tico, que tem muitas motivações interessantes também, tudo derivado da perda de sua irmã, mas aí vem os problemas. Um deles é essa forçação de barra, que é esse romance entre os dois, que não precisava ter. Parece apenas uma conveniência de blockbuster, esse romance que eles tentam criar entre os dois. Porém, eu gosto do fechamento desse arco. Eu acho que eles conseguem
trazer ainda pontos muito interessantes que cortam relações de Finn com a Primeira Ordem, com seu confronto com a Capitã Phasma. E isso tudo, mesmo com seus problemas, acaba causando uma conclusão muito bonita de arco para o Finn, fazendo dele um personagem muito mais completo ao final do filme do que ele era no final do Despertar da Força. Humor fora de hora. Muito bem, Star Wars sempre teve um elo com humor. Esse é um ponto que sempre aconteceu e não há problema algum nisso. Isso ocorre diversas vezes em vários filmes. Porém, eu acho que o Rian Johnson ele tenta criar um outro tipo de humor. O J.J. Abrams ele faz um humor mais simples, um humor mais, vamos dizer assim, mais filme Marvel, assim, ele tem mais uma malemolência. O Rian Johnson, ele tenta incluir uma certa sátira em certos momentos. Isso vai desde conceitos ali como o Luke receber o sábio e jogar ele fora, ou uma montagem muito interessante, onde vemos uma máquina da Primeira Ordem, parece uma máquina de guerra. Conforme vem a quebra de expectativa, na quebra de expectativa nós vemos que está apenas arrumando, limpando os uniformes dos soldados. É um uso muito interessante de ironia, e eu acho que é totalmente válido. Esse filme, de forma alguma, desrespeita a mitologia da saga. Esse não é o ponto de Rian Johnson. Ele apenas quer deixar um pouco mais elaborado essa jornada e expandir seus conceitos para uma experiência mais completa. Afinal, é preciso evoluir. E como se faz isso? Talvez um bom ponto inicial seria a forma como esse filme lida com seus temas. E isso nos leva a um ponto que é tão pouco lembrado desse filme e é tão importante: o horror da guerra. Logo de cara, somos apresentados ao cenário da Guerra da Resistência contra a Primeira Ordem, mostrando Paul contrariando as ordens da General Leia e liderando um ataque para uma frota inimiga, e apesar de bem sucedida, acaba por gerar a perda de inúmeras vidas, inclusive a de Paige Tycho, irmã de uma das protagonistas novas desse filme, que é a Rose Tycho. Mas o ponto é que ela rapidamente nos apresenta o contexto geral de para onde esse filme irá trilhar seu caminho. Essa é uma história que gira em torno de pessoas comuns tomadas pelo desespero em uma guerra que parece nunca ter fim. Aqui muitos não estão pensando da maneira mais lógica possível, justamente por estarem mergulhados em emoções profundas. Tudo isso vem da guerra. Essas pessoas estão perdidas e aos poucos perdem ainda mais suas próprias esperanças. Há um sério conflito de visões entre o Homem de Guerra, representado por Poe Dameron, em oposição ao General Leia, que o irrita profundamente com suas palavras de fé, paciência e amor. E é aí que estão os temas centrais do filme. Todo esse conflito, esse embate entre ser consumido pelo ódio, pela raiva e pelo desespero da guerra e se manter cheio de amor e com esperança de que tudo vai dar certo no final. Nós sentimos em como esses personagens se sentem perdidos e cheios de medo dentro deles e de como as mortes acumulam mais e mais no decorrer da história, conforme essa guerra vai se alastrando, de uma forma que você se conecte com esses personagens através de suas emoções conflituosas que eles estão tendo no meio de todo esse caos. Ok, vamos lá. Hora de perguntar, quem é Luke Skywalker? Ele é um jovem fazendeiro de um planeta deserto que sempre sonhou ser muito mais do que ele era, acreditando que ele estaria destinado a fazer grandes coisas pela galáxia. O destino e o acaso fazem com que ele encontrasse R2-D2 e C-3PO e embarcasse em uma aventura ao lado do bandido Han Solo e o velho Jedi Obi-Wan, um Wookiee temperamental, Chewbacca, e fossem juntos resgatar a princesa Leia das mãos do terrível Império de Darth Vader. Isso fez com que ele traçasse um caminho árduo para se tornar um Jedi para derrotar Vader e fosse treinado por Yoda, mas contrariando tudo e todos, ele não sucumbiu ao medo e ao ódio. Mas então, diversos anos depois, ele está em um alto exílio após o mal-entendido com Ben Solo ter provocado sua partida para o lado negro ao lado de Snoke. E o tal argumento desses fãs complexados é o seguinte: o Luke, segundo eles, nunca teria medo do retorno de Sith e do Império, jamais abandonaria todos em uma atitude egoísta. Vamos aos pontos. Todos os personagens clássicos da franquia, o que mais se adequa em visões
humanas seria realmente o Luke. Ele sempre se portou como aquele com empatia, sensibilidade, bom coração e que preza pela vida de seus amigos. Todo seu plano contra Vader envolvia tentar entender esse seu pai e trazê-lo para o outro lado de tal força. Ele nunca pretendeu destruí-lo como Obi-Wan desejou que ele o fizesse. O que Rian Johnson decide fazer é nos lembrar que Luke, assim como outros, viveu nesse mundo coberto pela opressão e pelo completo horror do totalitarismo. Então, é por isso que em um breve segundo, ele cogita eliminar sim toda ameaça de maneira rápida, mas de um segundo tão breve que nem chega a manchar sua dignidade. Mas ao ver a reação daquele que deveria ser seu protegido, aterrorizado com o mestre, o que lhe sobra é apenas a vergonha de ter ao menos cogitado essa ideia. Esse é um Luke 100% humano. E mesmo que você venha e me fale que, Star Wars é a jornada clássica do herói, eu venho aqui lhe dizer que, muitas vezes, para a jornada do herói ser efetivamente realizada com perfeição, são precisas dúvidas e questionamentos que se contrapõem ao próprio caminho do herói. Existem diversas referências ao cristianismo na trilogia prequel, com traços do Darth Maul sendo representações tradicionais do diabo, a própria questão do escolhido trazendo equilíbrio à força. No Império Contra-Ataca, por exemplo, onde tem todos aqueles desafios na caverna do Luke, né, e todos os ensinamentos do Yoda. E isso acaba retornando aqui pela forma como o Luke ensina a Rey e pelas próprias visões que a Rey tem ali em todo aquele cenário. Isso fica ainda mais curioso quando se percebe que esses novos caminhos que Rey e Kylo estão buscando na Força pode ser muito bem um paralelo de antigas religiões e religiões que se transformam ao longo de décadas, que torna esse um ponto extremamente importante aqui, porque esse não é um filme que apenas trabalha Star Wars, mas ele sente a essência de Star Wars. É realmente nessa espiritualidade dos personagens e de tudo que está ao redor deles. E aí temos, no meio de uma guerra de proporções épicas, nós temos esses elos com a fé, simbolizando tanto uma força quanto um lampejo de esperança. É muito menos um poder mágico e muito mais uma crença. Já que falamos aqui de crenças e da espiritualidade, é o momento de falar da tal dualidade entre Kylo Ren e Rey. O arco de Rey e Kylo Ren é um ponto bem interessante do filme. Desde a forma como o primeiro filme nos apresentou Rey e Kylo Ren dentro da Força, era possível imaginar que o caminho mais lógico era criar uma conexão entre ambos. Mas eu particularmente gosto de como isso é desenvolvido em The Last Jedi. Primeiramente, nós temos Rey em uma busca profunda e misteriosa, tentando entender quem ela é na verdade e totalmente preocupada com a galáxia, e isso acaba interligando ela a toda a conversa de emo boy do Kylo Ren, que apesar de enxergar apenas um ponto de vista sombrio para a galáxia, ele tem uma ou outra informação sobre a figura de Luke Skywalker que interessa a Rey. Isso levanta diversos questionamentos na história. Faz sentido mesmo duvidar de Luke Skywalker? É o que nós poderíamos pensar. Porém, pensando em quem é a personagem da Rey, onde ela está ali na trama e nesse universo. Ela conheceu Luke apenas por lendas, está agora conhecendo quem ele é por trás do mito. Logo, faz total sentido ela ter uma conexão com uma pessoa de idade semelhante com a dela, do Kylo, e duvidar do mito que ela sempre acreditou, do Luke. A desconfiança não é de forma alguma algo surreal. Faz muito sentido eles pontuar esse confronto de gerações, do novo com o velho, que é um tema que percorre muito das conversas e dos desenvolvimentos que existe entre Kylo e Rey. E é isso que faz com que ambos os personagens tomem suas próprias decisões controversas, são extremamente conectados pela força e ambos se confrontam com seus mestres e tomam atitudes que vão mudar seus rumos para sempre. De certa forma, esse filme coloca esses personagens à prova, a relação entre luz e trevas, entre Jedi e Siths, dois lados que se conectam, mas que também se antagonizam, percorrendo áreas cinzentas e um mundo moderno, e simbolizando no final uma ruptura de gerações. Por mais que diversos personagens da nova geração de heróis guiem a trama várias vezes ao longo de suas 2 horas e meia, eu percebo aqui um foco muito apegado a Leia e o Luke. É como se eles fossem o coração e a alma desse filme. E juntos eles sintetizam toda a esperança.
Eu acho que muita gente já apontou isso, de que esse é um filme que fala muito sobre o Luke, ele é sobre superação, é sobre cometer erros, é sobre ter dúvidas, questionamentos. Porém, esse também é um filme muito sobre a Leia. E é muito lindo como tudo isso é desenvolvido. Porque você vê essa crença inabalável na Leia. Uma crença numa esperança, uma crença no amor e de que tudo pode dar certo no final. Com ela sendo um dos únicos personagens que acredita, sem qualquer dúvida, de que nada vai dar errado no final. É um filme que reúne pontos e elementos de todos os filmes anteriores, tanto das políticas das prequels, da guerra e da aventura que existe na trilogia clássica, de elementos mais misteriosos e enigmáticos encontrados em diversos filmes, ao mesmo tempo em que aprofunda personagens do Despertar da Força, revela conflitos de crenças e ideais, conflitos de época, de gerações diferentes, mostrando tudo que a franquia é capaz de oferecer, mas o mais importante, mostrando o que ela poderá ser ainda, que ela pode ser muito mais do que ela é. Esse filme não é um copia e cola do Império Contra-Ataca, como muitos alegam. Ele tem elementos de Retorno de Jedi, ele tem elementos de Império Contra-Ataca, ele tem elementos de Vingança do Sith em todo o seu final do Luke contra o Kylo Ren. Mas ao mesmo tempo que ele tem todas essas bases mitológicas, todas essas bases da franquia, ele também é muito um filme de autor, ele é muito um filme do Rian Johnson, é muito sobre a visão dele do que é Star Wars. É uma visão extremamente gloriosa. Eu estou louco para ver ele fazer essa trilogia na Disney. Ele merece e muito. Porque o que ele faz aqui, a conclusão que ele toma em seu filme, em Star Wars The Last Jedi, é que é um filme que no final ele fala sobre uma superação, sobre nós podermos nos levantar novamente no dia seguinte, mesmo se a gente tropeçar no meio do caminho. É um filme sobre lutar pelo futuro, é um filme sobre prevalecer no final. É sobre ter esperança e trazer esperança para os outros, pois cada erro, cada vez que uma má escolha é feita, aquilo eventualmente poderá se tornar um aprendizado para toda a galáxia. E é por isso que esse é um dos ápices mais altos da franquia, um dos maiores blockbusters dessa década, um dos filmes mais emblemáticos de Star Wars. Você pode dizer que esse filme é imperfeito, mas você nunca, jamais poderá dizer que esse filme não é especial. Muito bem, eu gostaria de agradecer a todos que assistiram esse vídeo gigante de The Last Jedi, a todos que aguardaram. Caso você tiver algum interesse em algum conteúdo específico para me pedir, ou para me ajudar a bater algumas metas, ou até para só por querer me apoiar aqui no YouTube, confira na descrição do vídeo as formas de apoiar esse canal. Beleza? Muito obrigado a todos e lembre-se que a força esteja com vocês.